Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, que o seu dia hoje seja abençoado, que o Senhor te favoreça em tudo e que você passe o dia na expectativa da volta do Senhor Jesus. Dando continuidade ao nosso devocional que eu comecei ontem, eu quero meditar um pouco mais nessa situação entre Eucana, Ana e Penina. Lá no capítulo 1 de 1 Samuel, diz assim, versículo 2: Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Veja, eu fiquei observando aqui algumas coisas, e uma das coisas que me chamou a atenção foi assim. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções do sacrifício, para elas comerem. Para ela, as mulheres, primeiro que eram duas mulheres, duas esposas, não era uma mulher e uma concubina, como foi Agar para Abraão, concubina, né? Eram duas esposas. E ele dava porções do sacrifício para a sua família. Ele dava um pedaço para Penina, um pedaço para os filhos de Penina, né, seus filhos com Penina, e ele dava uma porção maior para Ana. O único sacrifício que podia ser comido era o sacrifício pacífico de ação de graças. Então é interessante, quando diz que Ana não comia, ela não comia do sacrifício. Ela achava que não tinha por que agradecer a Deus. Isso deixava Eucana chateado. Ele ficava pensando, olha, eu te dou a porção maior, eu te beneficio, eu te dou o meu amor não basta para você? O que te falta? Penina, por sua vez, irritava Ana. O que eu penso que acontecia com base aqui nesses versículos? Que Penina acusava Ana de algum pecado, que ela estava debaixo de alguma condenação, de alguma maldição. Porque aparece duas vezes, o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Então era como se fosse um castigo. Então eu fiquei observando a atitude de Ana. Ana, ela não queria comer, não é por ser rixosa ou por ser deprimida. Não. Ela foi diante do Senhor e falou: Deus, o que está acontecendo? O que eu preciso fazer para mudar? Me explica, me fala. E é interessante que ela, quando Eucana fala para ela, eu sou melhor do que 10 filhos para você, ou seja, ele está dizendo assim, não, você é abençoada, você é favorecida. Se não fosse, eu não te amaria. Se você não fosse abençoada, eu não reconheceria em você a bênção. Mas ela não se baseou na justiça dos homens, no que os homens diziam a respeito dela. Ela não se baseou na justiça própria, mas ela foi diante do Senhor. E a oração que ela faz, nós comentamos sobre ela ontem, ela fala: Senhor, se atentares para a tua serva, e da tua serva fizeres caso, ou seja, ela se coloca diante do Senhor, clamando pelo favor do Senhor. Ela não fala: Senhor, por que o Senhor me cerrou a madre? Senhor, eu não tenho pecados, por que o Senhor não me dá filhos? Senhor, olha a minha inimiga.
Aliás, o assunto Penina vai ficar para uma outra ocasião. Então ela não confiou na justiça própria e não naquilo que os homens diziam dela. Ela foi diante do Senhor e clamou ao Senhor, confiando na graça de Deus. E o Senhor a ouviu a sua oração. Eu quero te incentivar nesse dia. Não se importe com o que dizem a seu respeito. Nem coisas boas, nem coisas ruins. Pode ser que alguém acuse você de um monte de erros. Pode ser que a tua própria consciência te acuse por ter errado na educação dos seus filhos, no casamento, ou qualquer outra área. Pode ser que alguém fale para você o quanto você é joia, o quanto você é 10. Não se baseie nisso. Vá diante do Senhor, sem ter justiça própria, e clame pela bondade e pela graça do Senhor. Sua oração será ouvida. Amém? Seu dia seja abençoado em nome de Jesus.